Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, seu canal de lutas, bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, assim como a gente fez uma análise pré-luta sobre o Kamaru Usman ter o wrestling, ter várias bases e vários parâmetros dentro do MMA que a gente sabe que começa em pé, que tem o jogo de grade, que tem o jogo de chão, que tem inclusive o jogo de luta agarrada em pé no centro do cage, onde quem tem o maior ímpeto joga para o lado ou para o outro e acaba levando o adversário de costas na grade, leva essa vantagem. A gente achava que o Kamaru Usman, ele iria jogar o Jorge Masvidal para esse tipo de jogo, para esse tipo de cenário, dentro do que ele sempre propôs no MMA, principalmente no UFC, onde ele foi conhecido pelo seu ímpeto, por sua vontade, pela sua cadência dentro do preparo físico. Ele mostrou que ele consegue surpreender também. Isso é uma coisa que tem acontecido bastante com todos os lutadores de MMA, pelo fato de que eles precisam hoje no UFC serem ecléticos. Significa o quê? Jorge Masvidal veio da luta de rua, do street boxing, etc e tal. Um cara muito bom no Muay Thai, um cara muito bom no boxe. Nunca teve o wrestling, o jiu-jitsu e principalmente, dá para se dizer, o preparo físico apurado a ponto de ser considerado um atleta e não um lutador que veio do mundo das ruas e migrou para algo que seja tipo amador para o profissional. Ele tem muita mídia, ele tem pessoas que trazem ele para esse tipo de jogo e ele é mais conhecido por causa disso, porque as pessoas acreditam que o cara que veio do mundo da rua, ele é mais necessitado, ele é um cara que mais querido dentro dos atletas. Porém, a gente tem que entender que hoje o mundo do UFC, principalmente o UFC, PFL, Bellator, o ONE FC, que são os maiores eventos do mundo, onde o atleta ele predomina em cima do lutador. Assim como quando em 1980 tinha jogadores de futebol, por exemplo, Pelé, Maradona, blá blá blá, blá blá blá, que eram caras muito bons dentro da parte técnica, mas que não eram atletas. E eles, dentro daquele mundo, daquela geração, eles se sobressaíam. E o Jorge Masvidal é a mesma coisa, porém ele migrou, como ele é um cara que se cuida, etc. Então ele migrou de uma geração para outra. Só que essa geração de agora, dentro do UFC, que é o maior evento do mundo de atletas, ele não vai conseguir se dar bem. Ele precisa migrar um pouquinho sobre o cara que cadencia uma luta de rua para o cara que cadencia uma luta de atletas. Então eu acho que essa é a maior vertente e a maior lacuna, maior tempo, espaço de um cara que sai de um mundo para outro. Então, tipo, existe um jogo dentro do MMA, assim como no futebol, que os caras que saem de uma divisão inferior, eles vão conseguir se dar bem numa divisão primária, que seja a que está lá em cima, quando eles entenderem que a parte física e que outros detalhes vão fazer a diferença. Como, por exemplo, migrar de um boxe, que é o cara que traz as mãos como o jogo principal, de entender que o cara vai trazer o jogo do jiu-jitsu, vai trazer o wrestling, vai trazer um mix dentro dessa arte marcial. Então, basicamente, o Masvidal foi pego por um golpe, mas não tem problema. Só que eu acho que não é só isso. Eu acho que ele tem que se entender e trabalhar como um atleta e não só como um lutador. Assim como o Kamaru Usman, John Jones, Anderson Silva e outros caras, eles trabalharam como lutadores e atletas. Então acho que o Jorge Masvidal precisa um pouco disso. Daqui a pouco o Nate Diaz 2, não sei o que espera o Jesus das ruas aí. Espero que vocês comentem
o que vocês esperam sobre isso. Tamo junto, grande abraço, fui.